Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje o tema é tatuagem, tá? E eu vou falar para vocês qual é a minha opinião sobre esse assunto. Lembrando que a minha opinião é baseada na palavra de Deus e nas experiências que eu tive com Deus, tá? Também vou contar aqui para vocês se eu tenho tatuagem, quantas eu tenho, como foi que eu fiz e qual é a minha opinião sobre elas, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e me procure nas minhas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, na página do Facebook, Ministério Kelly Salles. Bom, gente, primeiramente quero contar para vocês as minhas experiências com tatuagem, tá? Quem me conhece já desde o início do canal sabe que eu me converti, né, do mundo do crime, do mundo do alcoolismo, das drogas, do tráfico de drogas, né? E eu vivi dos meus 12, 13 anos até os meus 18 anos nesse mundo, né, do crime. E com certeza, durante todos esses anos, nessa vida que eu levava, eu fiz algumas tatuagens, sim. Eu tenho no total, são 3 tatuagens. Uma delas, eu tenho uma na perna, que é uma flor, tá? É uma flor do tamanho inteiro da minha perna, da minha batata da perna, tá? É uma flor grande assim. Só que essa tatuagem, ela está apagando, ela está quase imperceptível. Só falta pouco para ela sumir completamente. E antes que alguém pense que ela está apagando de uma forma sobrenatural, não, eu não creio que seja isso, tá? Não é uma coisa sobrenatural que está acontecendo com a minha tatuagem. Ela está apagando porque ela foi feita de uma forma bem diferente do que no estúdio, né? Ela foi feita dentro de uma casa pelos meus colegas da época, né? Eu, sem noção nenhuma, aceitei fazer uma tatuagem assim. E a gente fez com aquelas maquininhas de cadeia, né? Que é feita com um motorzinho de toca-fita. E ela é usada para fazer essa tatuagem uma agulha de costura normal com tinta xadrez. Foi assim que eu fiz essa tatuagem, gente. Foi dentro de casa, com uma pessoa não habilitada, sem nenhum tipo de asepsia, sem nada estéril, né? A gente tava ali todo mundo fazendo e eu fui lá no meio e fiz também. Então a gente usou tinta xadrez, usou agulha de costura e é por isso que essa tatuagem ela está apagando, porque com certeza ela foi feita numa camada mais superficial da pele, uma tinta que não era apropriada. Graças a Deus ela está apagando, tá? Ainda falta algum tempo. E o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai expulsando tudo aquilo que não é dele. Então essa tinta, ela não faz parte do meu organismo. O meu organismo está expulsando essa tinta muito lentamente, tá? Porque já faz muitos anos que eu tenho ela e ela ainda não está apagada por completo, mas eu creio, em nome de Jesus, que ela vai sumir definitivamente da minha perna. Mas só falta um pouquinho assim para ela desaparecer completamente. Ela também não foi pintada, foi feita só o contorno, então ficou mais fácil, né, dela desaparecer da minha pele. Essa foi a primeira tatuagem que eu fiz, mas a segunda tatuagem que eu fiz foi num estúdio mesmo de tatuagens. E a terceira tatuagem foi para cobrir essa segunda tatuagem. Então eu fiz 2 tatuagens no estúdio, uma para cobrir a outra, então são 3 tatuagens, mas eu só tenho 2. Se a pessoa for procurar no meu corpo a tatuagem, só vai ver 2, porque uma delas foi feita para cobrir a outra. E essas 2 tatuagens, elas são imperceptíveis, porque elas não estão no lugar visível, tá? É coberta pela minha roupa, né? As 2 tatuagens que eu fiz no estúdio, elas foram feitas no cóccix, então as pessoas não vê, eu não mostro ela pra ninguém, tá? Às vezes as pessoas perguntam, o que é isso? Uma tatuagem? Deixa eu ver, que às vezes aparece um pedacinho. Eu falo, não deixo ver, não gosto que veja, não gosto de mostrar. É uma coisa que não me agrada, tá? É uma coisa que me envergonha e eu não gosto de mostrar, eu não mostro, não vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, assim, eu louvo a Deus, porque Deus não permitiu que eu fizesse tatuagens que ficassem à mostra no meu corpo, né? Eu conheço pessoas, assim, da igreja que fizeram tatuagens até mesmo no rosto e hoje, depois de convertidas, elas têm que conviver com essas tatuagens, né? E eu louvo a Deus, porque Deus, ele me livrou de muita coisa enquanto eu estava no mundo, gente. Deus me livrou de gravidez indesejada, Deus me livrou de doença sexualmente transmissível. Hoje eu poderia ter um HIV, né? Uma doença venérea.
Deus me livrou de muita coisa, da morte por várias vezes, e a tatuagem eu também sinto como um grande livramento de Deus. Deus não permitiu que eu fizesse tatuagens assim expostas, né, no meu rosto, em algum lugar que eu não conseguisse cobrir, e Deus também não permitiu que eu fizesse tatuagens de algum tipo de símbolo maligno, né? Foram só flores mesmo, a de trás são 3 flores e a da perna é uma flor só, e graças a Deus, Deus não permitiu que eu fizesse nenhum tipo de símbolo maligno, que isso iria me incomodar muito mais do que elas já me incomodam hoje, tá? Então eu louvo a Deus por esses livramentos. Eu quero dizer pra vocês que eu não gosto das minhas tatuagens, me incomoda, toda vez que eu vejo eu me sinto triste, me sinto mal, não gosto de mostrar pra ninguém, não mostro pra ninguém, tá? Então é uma coisa do qual eu não me orgulho delas. A palavra do Senhor fala sobre tatuagens em Levítico, capítulo 19, verso 28, que diz assim: não façais cortes no corpo por causa de pessoas mortas, nem façam tatuagem em vocês. Eu sou Jeová. Então, a palavra do Senhor fala que Deus, ele não se agrada de tatuagem, tá? Se fosse algo assim que Deus se agradasse, com certeza ele pediria para o povo fazer, né? Ele colocaria como regra, né? Assim como era a circuncisão, né? Se o povo de Deus precisasse ter algum símbolo marcado no seu corpo, com certeza Deus falaria, como ele falou a respeito da circuncisão. Era algo que Deus exigia do povo de Deus. Então, a tatuagem, Deus falou que ele não se agradaria daquilo, que não era para fazer. E isso Deus falando para o povo de Israel, que somos nós somos o Israel de Deus. Então, por isso, eu creio que cristão não deve fazer tatuagem, né? Aqueles que já vêm com as tatuagens do mundo, que fizeram antes da conversão, ok, não tem o que fazer, né? Você simplesmente tem que conviver com aquilo, né? São marcas que Deus muitas vezes permite que você tenha para que prove mesmo do mundo que você veio, né? Para que prove. Eu já tive que mostrar minha tatuagem da perna para pessoas que falavam para mim assim: eu não acredito que você foi criminosa, que você foi ladrona, que você foi presa, que você foi viciada em drogas. Eu não acredito nisso, você não tem nada que é aparente. E aí eu mostrei a tatuagem e a pessoa ficou assim, chocada, olhando, né? Então, muitas vezes essas marcas, Deus permite que nós tenhamos marcas no mundo, para que quando nós chegamos na igreja e chegamos na luz de Cristo, né, nós possamos provar para as pessoas o mundo aonde nós estivemos, né? Nós somos testemunho do que Deus fez na nossa vida. Então, você que é cristão, que está na igreja, eu creio que Deus não aceita com que o cristão faça marcas no seu próprio corpo. Muita gente utiliza o fato de só ter um versículo na Bíblia falando a respeito de tatuagem para poder fazer, né, a tatuagem. Mas quando, na verdade, nós temos inúmeros versículos na Bíblia que nos indicam que a tatuagem não agrada a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 19, a palavra do Senhor diz que o seu corpo, depois que você se converte, é templo do Espírito Santo. Ou seja, é a casinha aonde ele mora, tá? Então, se o seu corpo é templo do Espírito Santo, logo você não tem liberdade de fazer algo no seu corpo sem pedir autorização do Espírito Santo. Então, se você tá com esse desejo, né, se você tá com isso na sua mente de fazer uma tatuagem, peça ao Espírito Santo a orientação e ele vai falar com você, porque o Espírito Santo ainda fala. Em Romanos, capítulo 12, verso 1 diz: portanto, eu lhes suplico, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, que apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Aqui Paulo estava falando aos romanos que quando você se converte, você deve apresentar o seu corpo físico como um sacrifício a Deus. O que é um sacrifício? É uma oferta a Deus. Se você oferta o seu corpo a Deus, logo você não tem direito sobre o seu próprio corpo. É por isso que a palavra do Senhor diferencia pecados fora do corpo e pecados dentro do corpo, né? Pecados no corpo e pecados fora do corpo. A palavra do Senhor faz diferença entre esses pecados, porque o pecado no corpo é um pecado contra o templo do Espírito Santo. É algo que você não tem mais domínio. O correto é que você não tenha mais domínio, né? O Senhor Jesus fala assim: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ou seja, negar a si mesmo é negar as suas concupiscências da carne, os seus desejos, as suas vontades. Você tem que negar, né? Hoje em dia não é pregado muito esse evangelho de renúncia, mas muitas vezes nós temos desejo de fazer uma tatuagem e para a gente arrumar uma desculpa, né? Para poder fazer a tatuagem, a gente começa a arrumar desculpa. Por exemplo, eu vou fazer uma tatuagem que agrada a Deus, eu vou colocar o nome de Jesus, eu vou colocar um versículo bíblico na minha tatuagem, sendo que Deus, ele não se agrada desse tipo de oferta. Deus, ele não quer esse tipo de sacrifício, esse tipo de prova de amor, né? A palavra do Senhor diz que aquele que ama a Deus obedece às suas palavras, né? É assim que a gente prova o nosso amor a Deus, obedecendo, ou seja, nos santificando, né? Dizendo não ao pecado, dizendo não às suas vontades e fazendo ao invés das suas vontades a vontade de Deus. É assim que você prova o seu amor a Deus. Jesus disse: os meus amigos são aqueles que fazem a minha vontade. Então você não deve fazer uma tatuagem achando que você vai agradar a Deus com a sua tatuagem porque ela tem um versículo bíblico, o nome de Jesus. Não. Deus, ele quer o seu sacrifício, a sua vida, a sua santificação como prova de amor a ele. Obedeça a palavra de Deus. Outra coisa que a tatuagem acaba trazendo para o cristão é a questão do escândalo, né? A palavra do Senhor fala que se você faz algo que vai escandalizar o seu irmão, não faça, né? Em Romanos capítulo 14, verso 16, diz assim: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Então, se você acha que alguma coisa não tem nada a ver, mas isso escandaliza o teu irmão, a palavra do Senhor é clara, você não deve fazer isso, porque haverá de vir os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem. Então, se aquilo que você faz escandaliza alguém, você deve pensar seriamente em não fazer, para que não faça pecar um dos pequeninos do Senhor, amém? Uma outra pergunta que colocaram para mim lá na comunidade, onde eu pedi para que colocassem perguntas a respeito de tatuagem, foi a respeito da micropigmentação da sobrancelha, né, gente? Isso é algo muito natural hoje em dia, tá muito na moda, micropigmentação, tá? Ela não é feita da mesma técnica da tatuagem, isso já tem vídeos aqui no YouTube explicando que ela é feita numa camada superficial da pele, no entanto que ela tem uma durabilidade menor, ela dura cerca de 1 ano a 2 anos, tá? Então eu quero dizer pra você o seguinte, eu tenho uma experiência muito forte a respeito disso, tá? Essa sobrancelha que eu tenho, ela é corrigida na sombra, no lápis, né? Quando eu tomo banho e eu lavo o rosto, ela sai completamente e fica só os pelinhos da minha sobrancelha. Mas eu já fiz sim a micropigmentação há alguns anos atrás. Essa micropigmentação ela já desbotou, já saiu quase que completamente do meu rosto. Mas no tempo em que eu fiz essa micropigmentação, eu tive uma experiência muito importante com Deus. Eu deitei na maca, eu já era cristã, eu acreditei uns 4 anos que eu fiz, uns 3 anos que eu fiz essa micropigmentação, né? Eu ainda não tinha um canal no YouTube, tá? Esse canal ele tem 1 ano e eu fiz essa micropigmentação para corrigir as falhas da minha sobrancelha. E quando eu deitei na maca para fazer a micropigmentação, eu comecei a sentir uma dor insuportável. E eu já tinha feito 3 tatuagens na minha vida, eu já sabia quanto doía fazer uma tatuagem. E eu sabia que a micropigmentação não era uma tatuagem, era algo mais superficial. Então eu fui tranquilamente, achando que ia dar tudo certo. E quando eu deitei na maca para fazer a micropigmentação, aquilo começou a doer muito mais do que as tatuagens que eu já tinha feito. Muito mais, gente. Era uma dor insuportável. E eu lembro que eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a cair, eu não podia parar no meio do trabalho, né? Não podia parar no meio. Tive que ir até o fim, fiquei mais ou menos umas 2 horas sentindo aquela dor insuportável, pior do que qualquer tatuagem que eu tinha feito na minha vida, tá? E naquele momento eu comecei a orar e pedir a Deus ajuda, comecei a orar falando: Senhor, tem misericórdia, me alivia essa dor que eu não tô aguentando mais. E eu ouvi a voz do Espírito Santo claramente quando ele me disse: eu não te trouxe até este lugar. E ali eu fiquei chocada com aquilo que eu ouvi. Eu não te trouxe até este lugar, como quem diz: você não pediu a minha opinião, você não me perguntou se você deveria vir, então agora você está aí nessa situação, está me pedindo ajuda, você vai passar por essa dor.
E quando eu terminei de fazer aquela micropigmentação, eu lembro que eu desci da maca, eu pisava no chão, eu sentia dor em toda a minha face. Toda a minha face doía, não era só a sobrancelha, toda a minha face doía. Eu comecei a pisar no chão para ir embora daquele lugar e cada passo que eu dava no chão, toda a minha face doía. Eu nunca senti uma dor tão terrível na minha vida. E com aquela palavra, eu não te trouxe neste lugar, eu fui embora sentindo um sentimento, gente, de mágoa. Eu estava sentindo uma mágoa de mim mesma. Era como se eu tivesse magoada comigo por eu ter me exposto àquele sofrimento durante 2 horas. Então eu sentia aquela mágoa de mim mesmo. Essa mágoa também poderia ter sido o sentimento que o próprio Espírito Santo estava sentindo comigo, uma tristeza profunda por aquilo que eu tinha feito. Eu não sei se era o Espírito Santo testificando no meu espírito o que ele estava sentindo, ou se realmente eu sentia aquela mágoa de mim mesma por ter exposto a minha vida àquele sofrimento. Eu só sei que eu fui embora com aquele sentimento de mágoa de mim mesma, que eu nunca tinha sentido isso na minha vida, gente, mágoa de mim mesma. Eu nunca tinha passado por isso. E com aquela palavra, aquela voz ecoando na minha lembrança, dizendo: eu não te trouxe neste lugar. Então, se alguém me pede o conselho, eu não posso dizer para você é pecado, né? Porque Deus, ele tem que trabalhar com cada um diferente. Muitas vezes Deus exige algo de pessoas que ele não exige de outras, né? Da mesma forma que ele exigia de Sansão, que Sansão não cortasse o cabelo, que não bebesse bebida forte, que não tocasse em nada morto, porque ele era nazireu de Deus, né? Então Deus, ele tem algo diferente, às vezes com A e com B, com pessoas diferentes. Mas, então eu não posso dizer para você que se você fizer micropigmentação, você está pecando. Mas se você me pedir um conselho, eu vou dizer para você: não faça, tá? Esse vai ser o meu conselho para você: não faça. Corrija, faça uma maquiagem, uma sobrancelha, uma sombrinha, um lapinho, uma coisa dessas para corrigir, ok, tá? Isso não me acusa, tá? Porém, essa micropigmentação, muitas vezes eu estou lá onde eu faço a minha estética, às vezes eu tô lá na estética, na Tamires, né? Que é a pessoa que cuida de mim, e ela fala assim pra mim: vamos fazer essa sobrancelha, vamos fazer a micro, que a sua já saiu, vamos fazer. Eu falo pra ela: não me ofereça, eu não vou fazer. Eu não quero fazer, eu não quero. Não quero mais fazer e não aconselho ninguém a fazer. Então, essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que cristão não deva fazer tatuagem, tá? A tatuagem, ela hoje em dia está muito aberta a pessoas trabalhadoras, pessoas que estudam, que têm uma vida social, mas no começo a tatuagem, ela remetia a pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que eram bandidas, que eram ladrões, que eram presidiários. Tatuagem no início ela era para essas pessoas, tá? Pessoas de bem não faziam tatuagem antigamente, né? Na minha época mesmo, eu não via pessoas de bem fazendo tatuagem, era só pessoas realmente que não tinham uma vida correta diante da sociedade que usava tatuagem. Então, eu acredito que cristão não deva se envolver com esse tipo de coisa, não há necessidade disso, tá bom? A palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém, tá? Nem tudo edifica a sua vida, e que tudo que nós façamos para a glória de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe, que esse vídeo possa ter edificado a sua fé, te ensinado alguma coisa, te incentivado a não fazer uma tatuagem, não faça, esse é meu conselho para você, e que Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!